Você tem uma câmera no seu escritório, a garotinha sussurrou. Mas não é sua. Carter William congelou. Sua mão pairava sobre o teclado, o suave tilintar das teclas morrendo no meio da palavra. A luz do sol da tarde entrava pelas altas janelas atrás dele, lançando uma luz quente sobre as prateleiras de nogueira polida e o brilho azul cintilante de sua estação de trabalho. Mas nada daquela luz tocava o espaço entre eles agora, não depois daquelas palavras. Ele se virou lentamente, como se o ar tivesse engrossado ao seu redor. Maya estava ali, meio escondida na porta, seus pequenos dedos agarrando a borda da mesa de mogno como se fosse a única coisa que a ancorava. Maya? Sua voz era cuidadosa, excessivamente cuidadosa. A menina de 9 anos olhou para ele, os olhos escuros arregalados, os ombros encolhidos, e se aproximou. Seus tênis mal faziam barulho no tapete grosso. Sua voz baixou ainda mais enquanto ela se inclinava, perto o suficiente para que ele pudesse sentir o hálito dela quente contra sua orelha. Está atrás da pintura, ela disse. Aquela que a senhorita Vanessa trouxe. Ele piscou. Nos 6 meses desde que o acidente levou seus pais, irmão e cunhada, Maya mal havia falado mais do que uma frase por vez. Ela observava, ela ouvia, ela se mantinha para si mesma, como uma sombra pressionada contra a parede. Carter havia lhe dado tudo, as melhores escolas, um terapeuta particular, um quarto cheio de luzes suaves, livros e gadgets, mas ele não havia lhe dado isso, ele não havia conquistado esse tipo de voz dela. O que você quer dizer com uma câmera? Ele perguntou. Maya olhou para a pintura em questão, um abstrato suave de um horizonte de cidade pendurado logo acima de sua estante. Era de bom gosto, discreto. Ele se lembrava de quando Vanessa a havia trazido, o sorriso dela enquanto o provocava sobre a necessidade de um pouco de suavidade em seu espaço de trabalho. Eu a vi piscar à noite, disse Maya. E eu a escaneei. O sinal não corresponde a nenhum dos seus dispositivos. O estômago de Carter se contraiu. Escaneou? Ela sentiu. Eu usei meu tablet, fiz um rastreamento de rede quando não conseguia dormir. Ele se recostou lentamente em sua cadeira, observando-a em silêncio. Maya, uma garotinha quieta, observadora, que mal falava com adultos, acabara de lhe dizer algo que nenhum adulto em sua equipe de segurança havia percebido, e ela nem deveria estar ali. Maya, há quanto tempo você sabe? Desde a semana passada. A voz dela era pequena, mais firme. Mas eu não tinha certeza se você acreditaria em mim. A garganta de Carter apertou. Vanessa havia pendurado aquela pintura 4 semanas atrás. Ela havia dito que era um presente para celebrar seu acordo com a segurança interna. Ela o havia beijado logo abaixo dela. Sussurrou que estava orgulhosa dele. Eles haviam comido salmão escalfado em vinho, enquanto ela observava silenciosamente da parede. Ele se levantou com passos lentos e deliberados, atravessou a sala e tirou a tela dos ganchos. Ela se soltou facilmente, revelando uma parede lisa e logo abaixo da moldura superior um círculo preto não maior que a borracha de um lápis. Uma lente, uma câmera de vida oculta. Seu maxilar travou. Maya, vai esperar lá fora por 1 minuto, ele disse baixinho. Não. A firmeza na voz dela o deteve. Ela não estava sendo desobediente, ela estava sendo corajosa. Ela ainda estava se agarrando a algo, informação, talvez, ou medo. De qualquer forma, ela não iria a lugar nenhum. Ele assentiu lentamente e a chamou para mais perto. Tudo bem. Sente-se. Maya se empoleirou na beirada da cadeira de couro para convidados, as mãos dobradas no colo. Ela não se mexeu, não se contorceu, apenas o olhou com um olhar muito mais velho do que qualquer criança deveria ter. Eu verifiquei o histórico do sinal, ela disse. Começou logo depois que Vanessa pendurou a pintura. Mas agora há outras menores na sala de estar, na sala de visitas. Eu acho que alguém está te ouvindo. Carter sentiu um arrepio subir pela nuca. Ele olhou para a parede onde a pintura estivera, sua mente correndo pelo último mês. O interesse repentino de Vanessa em sua agenda, a maneira como ela se demorava perto de sua mesa, sua insistência em arrumar seu escritório sozinha, seu hábito de chegar com café exatamente quando ele precisava, sempre no momento perfeito. As coincidências haviam sido perfeitas demais. E agora não eram coincidências de forma alguma. Maya esperou em silêncio, observando o rosto dele. Ele se virou para ela. Você estava carregando isso sozinha? Ela sentiu uma vez. Ele soltou um suspiro longo e instável. Eu acredito em você, ele disse. Ela piscou. Foi a primeira vez que ela pareceu incerta. Você acredita?
Eu deveria ter acreditado em você na primeira vez que você disse isso. Os cantos da boca dela não se moveram, mas os ombros dela relaxaram um pouco. E isso disse tudo. Carter pegou a pintura novamente. A câmera estava embutida na curva da moldura, tão pequena que poderia ter sido decorativa. Mas não era decorativa. Era deliberada. Era traição. E se Vanessa plantou uma, quantas mais estavam escondidas? Maya, ele disse, a voz baixa. Eu quero que você continue observando, mas apenas se você se sentir segura. Você pode fazer isso? Ela assentiu. Ele pousou a mão suavemente no ombro dela. De agora em diante, faremos isso juntos, sem mais segredos. Ela olhou para ele, e pela primeira vez desde que ela havia chegado em sua casa, ela sorriu. Não o tipo de sorriso que significava que ela estava sendo educada, o tipo que significava que alguém finalmente estava ouvindo. E Carter, agora totalmente alerta e furioso, de uma maneira que ele não sentia há anos, virou-se para sua mesa e abriu um novo terminal seguro. Vanessa estaria em casa em breve, e desta vez, ele seria o único a observar. Parte 2. A teia de vigilância. Se você sentiu essa mudança, se a coragem silenciosa de Maya e a fúria crescente de Carter mexeram com você, então não vá embora ainda. Curta, inscreva-se e diga-nos nos comentários o que você faria se sua própria casa estivesse ouvindo, porque esta história está apenas começando. O vento lá fora da propriedade de Carter mudou, puxando as árvores altas que ladeavam o perímetro como sentinelas. Lá dentro, o ar havia ficado parado, denso com o entendimento não dito e algo mais frio, mais profundo, o fim da ilusão. Vanessa estaria em casa em 27 minutos. Carter sabia disso porque sua rotina era precisa. Ela sempre saía de sua boutique de consultoria às 17 horas e 35 minutos. Parava para um café com leite descafeinado de soja na cafeteria a 2 quarteirões de distância e chegava em casa às 18h12, com uma margem de 1 minuto. Ela sorriria, penduraria o casaco no gancho antigo que ela insistiu em instalar perto da porta da frente e viria a encontrá-lo, sempre com um casual, senti sua falta, e um beijo que tinha gosto de lavanda e controle. Ele olhou para a pintura agora, descansando no chão, a moldura ligeiramente rachada de onde ele a havia arrancado. A lente da câmera o encarava, sem vida, mas condenatória. Maya sentou na outra ponta do sofá, as pernas dobradas sob ela, o tablet aberto no colo. Seus pequenos dedos deslizavam rapidamente pela tela, exibindo sinais que o sistema de Carter não havia detectado. Nenhum. Quantos? Ele perguntou sem olhar para cima. 5 que não pertencem, ela respondeu. 2 no seu escritório, 1 na sala de estar, 1 no quarto de hóspedes e... Ela hesitou. 1 na sua suíte master. Carter inalou lentamente pelo nariz. Não era raiva, ainda não. A raiva ainda era um luxo emocional. Isso era cálculo, frio e preciso. Você os viu todos transmitindo? Sim, eu mapeei a atividade deles. A maioria fica quieta durante o dia, mas entre meia-noite e 4 da manhã, todos ficam ativos por curtos períodos. O que significa que alguém está coletando dados em intervalos. Carter murmurou. Transmissão em lote, tentando ficar fora dos rastreadores de rede. Ele esfregou a mão no queixo. Esse tipo de protocolo não era trabalho amador. Isso não era algum detetive privado contratado por uma ex-ciumenta ou um vazamento de tabloide. Isso era vigilância direcionada, de alto nível. O tipo que ele projetou sua empresa inteira para evitar, e estava acontecendo sob seu teto. Ele se levantou da mesa e foi até o alto armário de carvalho na parede. Com um toque de sua impressão digital e um deslize silencioso no teclado, o painel deslizou, revelando uma torre de servidor preta fosca zumbindo suavemente contra a madeira. Ele puxou um cabo secundário, conectando o tablet de Maya diretamente na porta de diagnóstico. Você está dentro, ele disse. Maya olhou para cima, surpresa. Você está me dando acesso? Eu confio em você, ele respondeu. Aparentemente, mais do que confio no meu próprio firewall. Os olhos dela se arregalaram, mas ela não sorriu desta vez. Ela apenas assentiu e começou a trabalhar. Enquanto ela rastreava os caminhos do sinal através de camadas de ruído digital, Carter voltou para sua mesa e acessou o painel de segurança central. Cada câmera, cada microfone, cada registro de acesso desde a instalação do sistema apareceu como um sistema nervoso digital.
Vanessa tinha acesso. Limitado, é claro, mas isso não a impediu de complementá-lo. Ele folheou os registros de movimento. Várias entradas se destacavam. Movimentos acionados em salas onde ninguém deveria ter entrado. Quarto de hóspedes na quarta-feira. Sala de estar às 3 da manhã no último domingo. E um registro sem assinatura de origem alguma, em branco. Quem quer que tenha colocado esses dispositivos não queria apenas espioná-lo. Eles queriam fazer isso sem deixar impressões digitais. Uma batida na porta assustou os dois. Josephine, Carter exalou e abriu a porta para sua governanta de longa data e amiga da família. Seu coque grisalho estava apertado, sua blusa impecável, mas seus olhos se estreitaram imediatamente quando ela viu o rosto dele. Algo está errado, ela disse, não perguntando. Sim, Carter respondeu. Ele gesticulou para ela entrar e fechou a porta silenciosamente atrás dela. Maya nem olhou para cima quando Josephine entrou. Ela estava muito imersa no código, o rosto brilhando com a luz azul refletida. Carter se inclinou e falou baixo. Vanessa pode ter plantado dispositivos de vigilância. Maya os encontrou. Josephine piscou uma vez. Onde? Em todo lugar. O rosto dela endureceu. Eu sabia que algo estava estranho. Ela está sempre por perto, sempre sabe demais. E ela fala com aquele seu CFO com muita frequência. Carter se virou bruscamente. Miles? Josephine assentiu. Ele veio sem avisar 2 vezes na semana passada quando você estava fora. Disse que estava verificando a papelada. Vanessa agiu como se não fosse nada, mas eu os peguei sussurrando na sala de visitas. Ela não sabia que eu estava ouvindo. O pulso de Carter acelerou. Miles Hennis, seu braço direito, seu melhor amigo desde o MIT. Ele poderia... Ele não terminou o pensamento. Obrigado por me dizer, ele disse. Eu preciso que você faça algo por mim. Qualquer coisa. Quando Vanessa chegar, haja normalmente, como se não soubéssemos de nada. A boca de Josephine se apertou. Eu estou fingindo ser educada há mais tempo do que ela está viva, filho. Eu consigo fingir muito bem. Carter assentiu brevemente. A voz de Maya cortou a sala. Eu encontrei algo. Os 2 adultos se viraram. Há um hub de sinal. Todos os dispositivos se conectam a ele. Mas não está aqui, ela disse. Está em algum lugar fora do local, no centro de Austin. Carter se moveu para o lado dela e olhou o mapa que ela havia gerado. Um pulso vermelho piscava em um endereço de um prédio ligado a uma pequena empresa de armazenamento particular, sem afiliação óbvia. Quem está por trás disso é bom, Maya murmurou. Eles não transmitem constantemente. É como se estivessem fazendo sombras de pacotes, fragmentos de dados difíceis de rastrear. E ainda assim você rastreou, Carter disse. Ela encolheu os ombros. Eu aprendi observando você. Um momento antes que ele pudesse responder, a porta da frente se abriu e fechou suavemente. Passos. Ele podia ouvir a risada dela flutuar pelo corredor. Familiar, quente, ensaiada. Carter fechou o painel do servidor com um movimento suave e trancou o tablet dentro de uma gaveta com a rápida cooperação de Maya. Josephine ajeitou a saia e deu a Maya um breve aceno antes de voltar para o corredor principal, sua expressão novamente composta. Carter, a voz de Vanessa chamou. Onde você está, querido? No escritório, ele disse, caminhando em direção à porta. Maya deslizou silenciosamente para o corredor lateral assim que Vanessa apareceu, os braços cheios de sacolas de comida e uma garrafa de vinho espiando de sua bolsa. Aí está meu gênio, ela disse, inclinando-se para beijar sua bochecha. Ele a deixou. Ela olhou ao redor. Cheira a calor de servidor aqui. Você está trabalhando muito ou quase não trabalhando? Ele sorriu forçadamente. Apenas executando diagnósticos, algumas falhas no sistema. Vanessa fez uma pausa, os olhos examinando a sala com aquela curiosidade brincalhona característica. Algo sério? Não muito, ele disse, mas provavelmente farei uma reinicialização completa mais tarde. Precisa de ajuda? Não, ele respondeu. Você já ajudou o suficiente. Ela riu. Bem, se eu não soubesse, pensaria que isso soou pontiagudo. Ele não respondeu. Ela colocou a comida e se espreguiçou, o movimento lento e deliberado, confortável em casa. Ele a observou por mais um longo momento, notando a maneira como ela deslizou a mão pela borda de sua mesa, logo acima da gaveta que agora guardava a única coisa que ela não queria que ele visse. Devemos comer antes que esfrie, ela disse, virando-se.
Estarei lá em um instante, ele respondeu. Ela lhe mandou um beijo e saiu, cantarolando uma melodia que não chegava aos olhos. Quando a porta se fechou atrás dela, Carter sentou-se lentamente e apertou as mãos. Sua têmpora latejava. Ele não queria que isso fosse verdade, mas era. Ele podia sentir. Por trás de sua afeição, seu timing imperfeito, sua doçura fingida, ela o estava observando, usando-o. E ela não estava trabalhando sozinha. Atrás dele, Maya saiu do corredor sombrio. Tio Carter? Ela perguntou. Ele se virou. Posso ajudar com a reinicialização mais tarde? Ele a encarou por um momento, depois assentiu. Você já está ajudando. A casa havia ficado em silêncio novamente. O tipo de silêncio que só vinha depois de uma tempestade, ou pouco antes. Parte 3. A verdade revelada. Carter sentou-se no escritório escuro muito depois de Vanessa ter subido para seu banho noturno. O cheiro de seu óleo corporal de lavanda ainda pairava levemente no ar, como se até mesmo sua presença deixasse resíduos estratégicos. O vinho permaneceu intocado na bancada da cozinha. A comida que ela trouxe esfriou. Nem ele nem Maya tinham apetite para comer depois do que sabiam agora e do que ainda não sabiam. Maya sentou-se de pernas cruzadas no chão, perto do armário do servidor. Um cobertor enrolado em seus pequenos ombros. O brilho de um monitor secundário refletia em seus óculos redondos. Seus dedos voavam sobre o teclado, silenciosos e focados, analisando pacotes que Carter não esperaria que nem mesmo um engenheiro júnior percebesse. Em algum momento, Josephine trouxe a ambos canecas de chá de camomila quente. Ela não fez perguntas. Ela não precisava. O olhar que ela deu a Carter ao fechar a porta do escritório disse mais do que palavras. Eu já vi mulheres como ela antes. Você não está louco. Continue. Carter recostou-se na cadeira e estudou o teto. Ele havia sido treinado para detectar padrões, dissecar ameaças, construir defesas mais apertadas do que um cofre nuclear. E ainda assim, Vanessa havia conseguido. Ela havia usado esta casa, usado Maya. Ele cerrou os punhos. Consegui algo, disse Maya, a voz baixa mas carregada de energia. Ele girou a cadeira para o lado dela. Mostre-me. Eu mapeei a atividade da nuvem dela, não a conta pessoal dela, ela é muito inteligente para isso. Mas os dispositivos que ela plantou estão sincronizando com um servidor privado hospedado no Osseri, mascarado por uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman. Maya clicou nas abas. Aqui está o rastreamento de IP. Eu comparei com os registros de atividade conhecidos. Ela exibiu um conjunto de dados que Carter conhecia bem. Registros de acesso de protótipos do seu sistema, projetos, resultados de testes de algoritmos, rotinas de criptografia beta. Isso é seu. Isso, ela tocou em outra aba. É onde ele termina. Carter olhou para a segunda tela. Ele reconheceu a formatação. Era a interface do sistema Orionex. Proprietário, interno, confidencial. A marca d'água no canto era inconfundível. Vanessa não estava trabalhando como freelancer. Ela era uma agente, uma espiã corporativa. Ela estava trabalhando para seu maior concorrente. Como diabos, ele murmurou. Eu construí firewalls para deter estados-nação, e ela... Maya olhou para cima, a voz mais baixa. Ela entrou porque você confiou nela, não porque ela te superou em código. Carter não respondeu. A verdade pesava em seu peito. Ela estava certa. A violação não veio pela rede, veio pelo coração. Miles está envolvido? Ele perguntou quase com medo da resposta. Maya hesitou, então abriu um arquivo de vídeo. Está granulado, ela disse. Mas acho que é o suficiente. A filmagem tinha um carimbo de data e hora de 3 noites atrás. Mostrava a sala de estar, ligeiramente angulada da vista da estante. Carter não se lembrava de ter autorizado. Vanessa entrou primeiro, carregando uma fina maleta prateada. Momentos depois, Miles a seguiu, olhando por cima do ombro como um homem não muito convencido de que estava sozinho. No vídeo, Vanessa colocou a maleta na mesa, abriu-a e extraiu um pendrive. Miles disse algo, sem áudio, mas sua postura dizia tudo. Confiante, familiar, impaciente. Ela lhe entregou o pendrive e ele assentiu antes de guardá-lo em seu blazer. Então eles se abraçaram. Não como amigos, como co-conspiradores. Carter se recostou, engolindo em seco.
Eu preciso de ar, ele disse. Ele saiu para o deck dos fundos. O frio mordia mais do que ele esperava. O céu estava claro, estrelas cortando a escuridão como alfinetes afiados. As luzes da piscina cintilavam suavemente, intocadas. 6 meses atrás, ele havia adotado Maya, esperando dar a ela segurança, estabilidade, algo que se assemelhasse a um lar. Mas ela acabou protegendo-o, cuidando dele enquanto ele fazia o papel de guardião. Ele ouviu a porta de correr atrás dele. Tio Carter. A voz de Maya era pequena. Ele se virou. Você deveria estar dormindo. Ela saiu descalça, um cobertor enrolado nos ombros, os óculos redondos refletindo as estrelas. Eu não consigo dormir. Não quando há tantos segredos. Ele a puxou para um abraço que era tanto um pedido de desculpas quanto uma promessa. Não mais, sem mais segredos. Ele a segurou por um longo tempo, sentindo o pequeno corpo dela tremer ligeiramente contra o seu. O ar frio da noite parecia limpar sua mente, e a clareza que ele buscava finalmente chegou. A traição de Vanessa, a cumplicidade de Miles, a coragem de Maya, tudo se encaixava em um padrão sombrio, mas agora visível. Ele tinha um plano, e ele não estaria sozinha. Parte 4. O confronto e as consequências. O vento lá fora da propriedade de Carter mudou, puxando as árvores altas que aleavam o perímetro como sentinelas. Lá dentro, o ar havia ficado parado, denso com um entendimento não dito e algo mais frio, mais profundo. O fim da ilusão. Vanessa estaria em casa em 27 minutos. Carter sabia disso porque sua rotina era precisa. Ela sempre saía de sua boutique de consultoria às 17h35, parava para um café com leite descafeinado de soja na cafeteria a 2 quadredões de distância e chegava em casa às 18h12 com uma margem de 1 minuto. Ela sorriria, penduraria o casaco no gancho antigo que ela insistiu em instalar perto da porta de frente e viria encontrá-lo. Sempre com um casual, senti sua falta, e um beijo que tinha gosto de lavanda e controle. Ele olhou para a pintura agora, descansando no chão, a moldura ligeiramente rachada de onde ele havia arrancado. A lente da câmera o encarava, sem vida, mas condenatória. Maya sentou da outra ponta do sofá, as pernas dobradas sobre ela, o tablet aberto no colo. Seus pequenos dedos deslizavam rapidamente pela tela, exibindo sinais que o sistema de Carter não havia detectado. Nenhum. Quantos? Ele perguntou sem olhar para cima. 5 que não pertencem, ela respondeu. 2 no seu escritório, 1 na sala de estar, 1 no quarto de hóspedes e... Ela hesitou. 1 na sua suíte master? Carter inalou lentamente pelo nariz. Não era raiva, ainda não. A raiva ainda era um luxo emocional. Isso era cálculo, frio e preciso. Você os viu todos transmitindo? Sim, eu mapeei a atividade deles. A maioria fica quieta durante o dia, mas entre meia-noite e 4 da manhã, todos ficam ativos por curtos períodos, o que significa que alguém está coletando dados em intervalos. Carter murmurou. Transmissão em lote, tentando ficar fora dos rastreadores de rede. Ele esfregou a mão no queixo. Esse tipo de protocolo não era trabalho amador. Isso não era algum detetive particular contratado por uma ex-ciumenta ou um vazamento de tabloide. Isso era vigilância direcionada, de alto nível. O tipo que ele projetou sua empresa inteira para evitar. E estava acontecendo sob seu teto. Ele se levantou da mesa e foi até o alto armário de carvalho na parede. Com um toque de sua impressão digital e um deslize silencioso no teclado, o painel deslizou, revelando uma torre de servidor preta fosca zumbindo suavemente contra a madeira. Ele puxou um cabo secundário, conectando o tablet de Maya diretamente na porta de diagnóstico. Você está dentro, ele disse. Maya olhou para cima, surpresa. Você está me dando acesso? Eu confio em você, ele respondeu. Aparentemente, mais do que eu confio no meu próprio firewall. Os olhos dela se arregalaram, mas ela não sorriu desta vez. Ela apenas assentiu e começou a trabalhar. Enquanto ela rastreava os caminhos do sinal através de camadas de ruído digital, Carter voltou para sua mesa e acessou o painel de segurança central. Cada câmera, cada microfone, cada registro de acesso desde a instalação do sistema apareceu como um sistema nervoso digital. Vanessa tinha acesso, limitado, é claro, mas isso não a impediu de complementá-lo.
Ele folheou os registros de movimento. Várias entradas se destacavam. Movimentos acionados em salas onde ninguém deveria ter entrado. Quarto de hóspedes na quarta-feira, sala de estar às 3 da manhã no último domingo e um registro sem assinatura de origem alguma. Em branco. Quem quer que tenha colocado esses dispositivos não queriam apenas espioná-lo. Eles queriam fazer isso sem deixar impressões digitais. Uma batida na porta assustou os dois. Josephine. Carter exalou e abriu a porta para sua governanta de longa data e amiga da família. Seu coque grisalho estava apertado, sua blusa impecável, mas seus olhos se estreitaram imediatamente quando ele viu o rosto dele. Algo está errado, ela disse, não perguntando. Sim, Carter respondeu. Ele gesticulou para ela entrar e fechou a porta silenciosamente atrás dela. Maya nem olhou para cima quando Josephine entrou. Ela estava muito imersa no código, o rosto brilhando com a luz azul refletida. Carter se inclinou e falou baixo. Vanessa pode ter plantado dispositivos de vigilância. Maya os encontrou. Josephine piscou uma vez. Onde? Em todo lugar. O rosto dela endureceu. Eu sabia que algo estava estranho. Ela está sempre por perto, sempre sabe demais. E ela fala com aquele seu CFO com muita frequência. Carter se virou bruscamente. Miles? Josephine assentiu. Ele veio sem avisar 2 vezes na semana passada quando você estava fora. Disse que estava verificando a papelada. Vanessa agiu como se não fosse nada, mas eu os peguei sussurrando na sala de visitas. Ela não sabia que eu estava ouvindo. O pulso de Carter acelerou. Miles Venice, seu braço direito, seu melhor amigo desde o MIT. Ele poderia... Ele não terminou o pensamento. Obrigado por me dizer. Eu preciso que você faça algo para mim. Qualquer coisa. Quando Vanessa chegar, haja normalmente, como se não soubéssemos de nada. A boca de Josephine se apertou. Eu estou fingindo ser educada há mais tempo do que ela está viva, filho. Eu consigo fingir muito bem. Carter assentiu brevemente. A voz de Maya cortou a sala. Eu encontrei algo. Os 2 adultos se viraram. Há um hub de sinal. Todos os dispositivos se conectam a ele. Mas não está aqui, ela disse. Está em algum lugar fora do local, no centro de Austin. Carter se moveu para o lado dela e olhou para o mapa que ela havia gerado. Um pulso vermelho piscava em um endereço de um prédio ligado a uma pequena empresa de armazenamento particular sem afiliação óbvia. Quem está por trás disso é bom, Maya murmurou. Eles não transmitem constantemente. É como se estivessem fazendo sombras de pacotes, fragmentos de dados difíceis de rastrear. E ainda assim você rastreou, Carter disse. Ela encolheu os ombros. Eu aprendi observando você. Um momento antes que ele pudesse responder, a porta da frente se abriu e fechou suavemente. Passos. Ele podia ouvir a risada dela flutuar pelo corredor, familiar, quente, ensaiada. Carter fechou o painel do servidor com um movimento suave e trancou o tablet dentro de uma gaveta com a rápida cooperação de Maya. Josephine ajeitou a saia e deu a Maya um breve aceno antes de voltar para o corredor principal, sua expressão novamente composta. Carter, a voz de Vanessa chamou. Onde você está, querido? No escritório, ele disse, caminhando em direção à porta. Maya deslizou silenciosamente para o corredor lateral assim que Vanessa apareceu, os braços cheios de sacolas de comida e uma garrafa de vinho espiando de sua bolsa. Aí está meu genro, ela disse, inclinando-se para beijar sua bochecha. Ele a deixou. Ela olhou ao redor. Cheira calor de servidor aqui. Você está trabalhando muito ou quase não trabalhando? Ele sorriu forçadamente. Apenas executando diagnósticos. Algumas falhas no sistema. Vanessa fez uma pausa, os olhos examinando a sala com aquela curiosidade brincalhona característica. Algo sério? Não muito, ele disse. Mas provavelmente farei uma reinicialização completa mais tarde. Precisa de ajuda? Não, ele respondeu. Você já ajudou o suficiente. Ela riu. Bem, se eu não soubesse, pensaria que isso soou pontiagudo. Ele não respondeu. Ela colocou a comida e se espreguiçou, o movimento lento e deliberado, confortável em casa. Ele a observou por mais um longo momento, notando a maneira como ela deslizou a mão pela borda de sua mesa, logo acima da gaveta que agora guardava a única coisa que ela não queria que ele visse. Devemos comer antes que esfrie, ela disse, virando-se. Estarei lá em um instante, ele respondeu. Ela lhe mandou um beijo e saiu, cantarolando uma melodia que não chegava aos olhos dela. Quando a porta se fechou atrás dela,
Carter sentou-se lentamente e apertou as mãos. Sua têmpora latejava. Ele não queria que isso fosse verdade, mas era. Ele podia sentir. Por trás de sua afeição, seu timing perfeito, sua doçura fingida, ela estava observando, usando-o. E ela não estava trabalhando sozinha. Atrás dele, Maya saiu do corredor sombrio. Tio Carter? Ela perguntou. Ele se virou. Posso ajudar com a reinicialização mais tarde? Ele a encarou por um momento, depois assentiu. Você já está ajudando. A casa havia ficado em silêncio novamente, o tipo de silêncio que só vinha depois de uma tempestade, ou pouco antes. Parte 5. A verdade revelada. Carter sentou-se no escritório escuro muito depois de Vanessa ter subido para seu banho noturno. O cheiro de seu óleo corporal de lavanda ainda pairava levemente no ar, como se até mesmo sua presença deixasse resíduos estratégicos. O vinho permaneceu intocado na bancada da cozinha. A comida que ela trouxe esfriou. Nem ele nem Maya tinham apetite para comer depois do que sabiam agora, e do que ainda não sabiam. Maya sentou-se de pernas cruzadas no chão, perto do armário do servidor, um cobertor enrolado em seus pequenos ombros. O brilho de um monitor secundário refletia em seus óculos redondos. Seus dedos voavam sobre o teclado, silenciosos e focados, analisando pacotes que Carter não esperaria que nem mesmo o engenheiro júnior percebesse. Em algum momento, Josephine trouxe a ambos canecas de chá de camomila quente. Ela não fez perguntas. Ela não precisava. O olhar que ela deu para Carter ao fechar a porta do escritório disse mais do que palavras. Já vi mulheres como ela antes. Você não está louco. Continue. Carter recostou-se em sua cadeira e estudou o teto. Ele havia sido treinado para detectar padrões, dissecar ameaças, construir defesas mais apertadas do que um cofre nuclear. E ainda assim, Vanessa havia conseguido. Ela o havia usado esta casa, usado Maya. Ele cerrou os punhos. Consegui algo, disse Maya, a voz baixa, mas carregada de energia. Ele girou a cadeira para o lado dela. Mostre-me. Eu mapeei a atividade da nuvem dela, não a conta pessoal dela. Ela é muito inteligente para isso. Mas os dispositivos que ela plantou estão sincronizando com o servidor privado hospedado no exterior, mascarado por uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman. Maya clicou nas abas. Aqui está o rastreamento de IP. Eu o comparei com os registros de atividade conhecidos. Ela exibiu um conjunto de dados que Carter conhecia bem, registros de acesso de protótipos de seu próprio sistema, projetos, resultados de testes de algoritmos, rotinas de criptografia beta. Isso é seu, ela disse. E isso, ela tocou em outra aba, é onde ele termina. Carter olhou para a segunda tela. Ele reconheceu a formatação. Era a interface do sistema Orionex. Proprietário, interno, confidencial. A marca d'água no canto era inconfundível. Vanessa não estava trabalhando como freelancer. Ela era uma agente, uma espiã corporativa. Ela estava trabalhando para seu maior concorrente. Como diabos? Ele murmurou. Eu construí firewalls para deter estados-nação e ela? Maya olhou para cima, a voz mais baixa. Ela entrou porque você confiou nela, não porque ela te superou em código. Carter não respondeu. A verdade pesava em seu peito. Ela estava certa. A violação não veio pela rede, veio pelo coração. O Miles está envolvido? Ele perguntou, quase com medo da resposta. Maya hesitou, então abriu um arquivo de vídeo. Está granulado, ela disse, mas acho que é o suficiente. A filmagem tinha um carimbo de data de 3 noites atrás. Mostrava a sala de estar, ligeiramente angulada da vista da estante. Carter não se lembrava de ter autorizado. Vanessa entrou primeiro, carregando uma fina maleta prateada. Momentos depois, Miles a seguiu, olhando por cima do ombro como um homem não muito convencido de que estava sozinho. No vídeo, Vanessa colocou a maleta na mesa, abriu-a e extraiu um pendrive. Miles disse algo, sem áudio, mas sua postura dizia tudo. Confiante, familiar, impaciente. Ela entregou um pendrive e ele assentiu antes de guardá-lo em seu blazer. Então eles se abraçaram. Não como amigos, como co-conspiradores. Carter se recostou, engolindo em seco. Eu preciso de ar. Ele saiu para o deck dos fundos. O frio mordia mais do que ele esperava. O céu estava claro,
estrelas cortando a escuridão como alfinetes afiados. As luzes da piscina cintilavam suavemente, intocadas. 6 meses atrás, ele havia adotado Maya, esperando dar a ela segurança, estabilidade, algo que se assemelhasse a um lar. Mas ela acabou protegendo-o, cuidando dele enquanto ele fazia o papel de guardião. Ele ouviu a porta de correr atrás dele. "Tio Carter!" A voz de Maya era pequena. Ele se virou. "Você deveria estar dormindo." Ela saiu descalça, um cobertor enrolado nos ombros, os óculos redondos refletindo as estrelas. "Eu não consigo dormir, não quando há tantos segredos." Ele a puxou para um abraço que era tanto um pedido de desculpas quanto uma promessa. "Não mais, sem mais segredos." Ele a segurou por um longo tempo, sentindo o pequeno corpo dela tremer ligeiramente contra o seu. O ar frio da noite parecia limpar sua mente, e a clareza que ele buscava finalmente chegou. A traição de Vanessa, a cumplicidade de Miles, a coragem de Maya, tudo se encaixava em um padrão sombrio, mas agora visível. Ele tinha um plano, e ele não estaria sozinho. Parte 6. O plano e a espera. 1. Carter, agora totalmente alerta e furioso de uma maneira que ele não sentia há anos, virou-se para sua mesa e abriu um novo terminal seguro. Vanessa estaria em casa breve, e dessa vez seria ele o único a observar. Se você sentiu essa mudança, se a coragem silenciosa de Maya e a fúria crescente de Carter mexeram com você, então não vá embora ainda. Curta, inscreva-se e diga-nos nos comentários o que você faria se sua própria casa estivesse ouvindo. Porque esta história está apenas começando. O vento lá fora da propriedade de Carter mudou, puxando as árvores altas que ladeavam o perímetro como sentinelas. Lá dentro, o ar havia ficado parado, denso com o entendimento não dito e algo mais frio, mais profundo. O fim da ilusão. Vanessa estaria em casa em 27 minutos. Carter sabia disso porque a rotina dela era precisa. Ela sempre saía de sua boutique de consultoria às 17h35, parava para um café com leite descafeinado de soja na cafeteria a 2 quarteirões de distância e chegava em casa às 18h12, com uma margem de 1 minuto. Ela sorriria, penduraria o casaco no gancho antigo que ela insistiu em instalar perto da porta da frente e viria encontrá-lo. Sempre com um casual. Senti sua falta. E um beijo que tinha gosto de lavanda e controle. Ele olhou para a pintura agora, descansando no chão, a moldura ligeiramente rachada de onde ele a havia arrancado. A lente da câmera o encarava, sem vida, mas condenatória. Maya sentou na outra ponta do sofá, as pernas dobradas sob ela, o tablet aberto no colo. Seus pequenos dedos deslizavam rapidamente pela tela, exibindo sinais que o sistema de Carter não havia detectado. Nenhum. Quantos? Ele perguntou sem olhar para cima. 5 que não pertencem, ela respondeu. 2 no seu escritório, 1 na sala de estar, 1 no quarto de hóspedes e... Ela hesitou. 1 na sua suíte master. Carter inalou lentamente pelo nariz. Não era raiva. Ainda não. A raiva ainda era um luxo emocional. Isso era cálculo, frio e preciso. Você os viu todos transmitindo? Sim, eu mapeei a atividade deles. A maioria fica quieta durante o dia, mas entre meia-noite e 4 da manhã todos ficam ativos por curtos períodos. O que significa que alguém está coletando dados em intervalos. Carter murmurou. Transmissão em lote. Tentando ficar fora dos rastreadores de rede. Ele esfregou a mão no queixo. Esse tipo de protocolo não era trabalho amador. Isso não era algum detetive particular contratado por uma ex-ciumenta ou um vazamento de tabloide. Isso era vigilância direcionada, de alto nível. O tipo que ele projetou sua empresa inteira para evitar. E estava acontecendo sob seu teto. Ele se levantou da mesa e foi até o alto armário de carvalho na parede. Com um toque de sua impressão digital e um deslize silencioso no teclado, o painel deslizou, revelando uma torre de servidor preta fosca zumbindo suavemente contra a madeira. Ele puxou um cabo secundário, conectando o tablet de Maya diretamente na porta de diagnóstico. Você está dentro, ele disse. Maya olhou para cima, surpresa. Você está me dando acesso?
Eu confio em você, ele respondeu. Aparentemente mais do que confio no meu próprio firewall. Os olhos dela arregalaram, mas ela não sorriu desta vez. Ela apenas assentou e começou a trabalhar. Enquanto ela rastreava os caminhos do sinal através de camadas de ruído digital, Carter voltou para sua mesa e acessou o painel de segurança central. Cada câmera, cada microfone, cada registro de acesso desde a instalação do sistema apareceu como um sistema nervoso digital. Vanessa tinha acesso, limitado, é claro, mas isso não a impediu de complementá-lo. Ele folheou os registros de movimento. Várias entradas se destacavam. Movimentos acionados em salas onde ninguém deveria ter entrado. Quarto de hóspedes na quarta-feira, sala de estar às 3 da manhã no último domingo e um registro sem assinatura de origem alguma, em branco. Quem quer que tenha colocado esses dispositivos não queria apenas espioná-lo, eles queriam fazer isso sem deixar impressões digitais. Uma batida na porta assustou os dois. Josephine. Ele exalou e abriu a porta para sua governanta de longa data e amiga da família. Sua sanguilha grisa estava apertada, sua blusa impecável, mas seus olhos se estreitaram imediatamente quando viram o rosto dele. Algo está errado, ela disse, não perguntando. Sim, Carter respondeu. Ele gesticulou para ela entrar e fechou a porta silenciosamente atrás dela. Maya nem olhou para cima quando Josephine entrou. Ela estava muito imersa no código, o rosto brilhando com a luz azul refletida. Carter se inclinou e falou baixo. Vanessa pode ter plantado dispositivos de vigilância. Maya os encontrou. Josephine piscou uma vez. Onde? Em todo lugar. O rosto dela endureceu. Eu sabia que algo estava estranho. Ela está sempre por perto, sempre sabe demais. E ela fala com aquele seu CFO com muita frequência. Carter se virou bruscamente. Miles? Josephine assentiu. Ele veio sem avisar 2 vezes na semana passada quando você estava fora. Disse que estava verificando a papelada. Vanessa agiu como se não fosse nada, mas eu os peguei sussurrando na sala de visitas. Ela não sabia que eu estava ouvindo. O pulso de Carter acelerou. Miles Rennes, seu braço direito, seu melhor amigo desde o MIT. Ele poderia ter... Ele não terminou o pensamento. Obrigado por me dizer, ele disse. Eu preciso que você faça algo por mim. Qualquer coisa. Quando Vanessa chegar, haja normalmente, como se não soubéssemos de nada. A boca de Josephine se apertou. Eu estou fingindo ser educada há mais tempo do que ela está viva, filho. Eu consigo fingir muito bem. Carter assentiu brevemente. A voz de Maya cortou a sala. Encontrei algo. Os 2 adultos se viraram. Há um hub de sinal. Todos os dispositivos se conectam a ele, mas não está aqui. Ela disse. Está em algum lugar fora do local, no centro de Austin. Carter se moveu para o lado dela e olhou para o mapa que ela havia gerado. Um pulso vermelho piscava em um endereço de um prédio ligado a uma pequena empresa de armazenamento particular sem afiliação óbvia. Quem está por trás disso é bom, Maya murmurou. Eles não transmitem constantemente. É como se estivessem fazendo sombras de pacotes, fragmentos de dados difíceis de rastrear. E ainda assim você rastreou, Carter disse. Ela encolheu os ombros. Eu aprendi observando você. Um momento antes que ele pudesse responder, a porta da frente se abriu e fechou suavemente. Passos. Ele podia ouvir a risada dela flutuar pelo corredor, familiar, quente, ensaiada. Carter fechou o painel do servidor com um movimento suave e trancou o tablet dentro de uma gaveta com a rápida cooperação de Maya. Josephine ajeitou a saia e deu a Maya um breve aceno antes de voltar para o corredor principal, sua expressão novamente composta. Carter, a voz de Vanessa chamou. Onde você está, querido? No escritório, ele disse, caminhando em direção à porta. Maya deslizou silenciosamente para o corredor lateral assim que Vanessa apareceu, os braços cheios de sacolas de comida e uma garrafa de vinho espiando de sua bolsa. Aí está meu gênio, ela disse, inclinando-se para beijar sua bochecha. Ele a deixou. Ela olhou ao redor. Cheira a calor de servidor aqui. Você está trabalhando muito ou quase não está trabalhando?
Ele sorriu forçado. Apenas executando diagnósticos, algumas falhas no sistema. Vanessa fez uma pausa, os olhos examinando a sala com aquela curiosidade brincalhona característica. Algo sério? Não muito, ele disse. Mas provavelmente farei uma reinicialização completa mais tarde. Precisa de ajuda? Não, ele respondeu. Você já ajudou o suficiente. Ela riu. Bem, se eu não soubesse, pensaria que isso soou pontiagudo. Ele não respondeu. Ela colocou a comida e se espreguiçou. Um movimento lento e deliberado, confortável em casa. Ele a observou por mais um longo momento, notando a maneira como ela deslizou a mão pela borda de sua mesa, justo acima da gaveta que agora guardava a única coisa que ela não queria que ele visse. Devemos comer antes que esfrie, ela disse, virando-se. Estarei lá em um instante, ele respondeu. Ela mandou um beijo e saiu, cantarolando uma melodia que não chegava aos olhos dela. Quando a porta se fechou atrás dela, Carter sentou-se lentamente e apertou as mãos. Sua têmpora latejava. Ele não queria que isso fosse verdade, mas era. Ele podia sentir. Por trás de sua afeição, seu timing perfeito, sua doçura fingida, ela o estava observando, usando-o. E ela não estava trabalhando sozinha. Atrás dele, Maya saiu do corredor sombrio. Tio Carter, ela perguntou. Ele se virou. Posso ajudar com a reinicialização mais tarde? Ele olhou para ela por um momento, depois assentiu. Você já está ajudando. A casa havia ficado em silêncio novamente. O tipo de silêncio que só vinha depois de uma tempestade, ou pouco antes. Carter sentou-se no escritório escuro muito depois de Vanessa ter subido para seu banho noturno. O cheiro de seu óleo corporal de lavanda ainda pairava levemente no ar, como se até mesmo sua presença deixasse resíduos estratégicos. O vinho permaneceu intocado na bancada da cozinha. A comida que ela trouxe esfriou. Nem ele nem Maya tinham apetite para comer depois do que sabiam agora e do que ainda não sabiam. Maya sentou-se de pernas cruzadas no chão, perto do armário do servidor, um cobertor enrolado em seus pequenos ombros. O brilho de um monitor secundário refletia em seus óculos redondos. Seus dedos voavam sobre o teclado, silenciosos e focados, analisando pacotes que Carter não esperaria que nem mesmo o engenheiro júnior percebesse. Em algum momento, Josephine trouxe a ambos canecas de chá de camomila quente. Ela não fez perguntas. Ela não precisava. O olhar que ela deu a Carter ao fechar a porta do escritório disse mais do que palavras. Eu já vi mulheres como ela antes. Você não está louco. Continue. Carter recostou-se em sua cadeira e estudou o teto. Ele havia sido treinado para detectar padrões, dissecar ameaças, construir defesas mais apertadas do que um cofre nuclear. E ainda assim, Vanessa havia conseguido. Ela o havia usado esta casa, usado Maya. Ele cerrou os punhos. Consegui algo, disse Maya, a voz baixa, mas carregada de energia. Ele girou a cadeira para o lado dela. Mostre-me. Eu mapeei a atividade da nuvem dela, não a conta pessoal dela, ela é muito inteligente para isso. Mas os dispositivos que ela plantou estão sincronizando com um servidor privado hospedado no exterior, mascarado por uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman. Maya clicou nas abas. Aqui está o rastreamento de IP. Eu o comparei com os registros de atividade conhecidos. Ela exibiu um conjunto de dados que Carter conhecia bem. Registros de acesso de protótipos de seu próprio sistema, projetos. Resultados de testes de algoritmos, rotinas de criptografia beta. Isso é seu, ela disse. E isso, ela tocou em outra aba, é onde ele termina. Carter olhou para a segunda tela. Ele reconheceu a formatação. Era a interface do sistema Orinex. Proprietário. Interno. Confidencial. A marca d'água no canto era inconfundível. Vanessa não estava trabalhando como freelancer. Ela era uma agente. Uma espiã corporativa. Ela estava trabalhando para seu maior concorrente. Como diados, ele murmurou. Eu construí firewalls para deter estados-nação e ela... Maya olhou para cima, a voz mais baixa. Ela entrou porque você confiou nela, não porque ela te superou em código. Carter não respondeu. A verdade pesava em seu peito. Ela estava certa. A violação não veio pela rede. Veio pelo coração. Miles está envolvido? Ele perguntou, quase com medo da resposta. Maya hesitou. Depois abriu um arquivo de vídeo. Está granulado,
mas acho que é o suficiente. A filmagem tinha um carimbo de data e hora de 3 noites atrás. Mostrava a sala de estar, ligeiramente angulada da vista da estante. Carter não se lembrava ter autorizado. Vanessa entrou primeiro, carregando uma fina maleta prateada. Momentos depois, Miles a seguiu, olhando por cima do ombro como um homem não muito convencido de que estava sozinho. No vídeo, Vanessa colocou a maleta na mesa, abriu-a e extraiu um pendrive. Miles disse algo, sem áudio, mas sua postura dizia tudo. Confiante, familiar, impaciente. Ela entregou o pendrive e ele assentiu antes de guardá-lo em seu blazer. Então eles se abraçaram. Não como amigos, como conspiradores. Carter recostou-se, engolindo seco. Preciso de ar, ele disse. Ele saiu para o deck dos fundos. O frio mordia mais do que ele esperava. O céu estava claro, estrelas cortando a escuridão como alfinetes afiados. As luzes da piscina cintilavam suavemente, intocadas. 6 meses atrás, ele havia adotado Maya, esperando dar a ela estabilidade, segurança. Algo que se assemelhasse a um lar. Mas ela acabou protegendo ele, cuidando dele enquanto ele fazia o papel de guardiano. Ele ouviu a porta de correr atrás dele. Tio Carter. A voz de Maya era pequena. Ele virou-se. Você deveria estar dormindo. Ela saiu descalça, um cobertor enrolado nos ombros, os óculos redondos refletindo as estrelas. Eu não consigo dormir, ela disse. Não quando há tantos segredos. Ele a puxou para um abraço que era tanto um pedido de desculpas quanto uma promessa. Não mais, ele sussurrou. Sem mais segredos. Ele a segurou por um longo tempo, sentindo o pequeno corpo dela tremer ligeiramente contra o seu. O ar frio da noite parecia limpar sua mente, e a clareza que ele buscava finalmente chegou. A traição de Vanessa, a cumplicidade de Miles, a coragem de Maya, tudo se encaixava em um padrão sombrio, mas agora visível. Ele tinha um plano, e ele não estaria sozinho. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa história de vigilância, confiança quebrada e a